Olá, queridos amigos, é com alegria que voltamos a ocupar esse espaço para conversar um pouquinho sobre a nossa doutrina. Para a noite de hoje, o tema escolhido foi selecionado do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Mas antes de iniciarmos a reflexão acerca deste tema, lembramos um pouquinho de alguns princípios básicos da nossa doutrina, aqueles aos quais somos apresentados lá no início, quando começamos a estudar e a conhecer um pouco mais do Espiritismo. Aprendemos que para que possamos ter êxito nas nossas experiências, Deus concedeu-nos o livre arbítrio. O que é isso? É a liberdade de poder fazer escolhas. E isso é magnífico, porque nós, com base nesta liberdade, construímos as nossas histórias. Caminhando junto com a liberdade de escolha, existe também uma outra lei importante, um fundamento importante, chamado lei de causa e efeito. Ou seja, temos a liberdade de fazer a escolha, mas toda escolha acarreta uma consequência. Uma consequência que pode ser boa ou nem tão boa assim, dependendo da natureza dessa escolha. Quando nós nos equivocamos nas escolhas, isso é óbvio, vai chegar no momento em que a nossa consciência vai sentir necessidade de retomar essa questão e vivenciá-la de outra forma. E aí então, com a responsabilidade natural de uma escolha, nós vamos buscar a correção, o que deveria ser feito. Na análise dessa responsabilidade, é sempre levado em conta o conhecimento sobre o fato e a nossa intenção. Tudo isso é avaliado criteriosamente pelos benfeitores quando do planejamento das nossas experiências reencarnatórias. Somos responsáveis por cada escolha feita, mas a intenção no ato de uma escolha e o conhecimento sobre o tema, sobre o assunto, também é levado em conta. Com base nesse conhecimento anterior, entramos então no capítulo 13 propriamente dito, que nos fala da verdadeira generosidade, daquela beneficência modesta, simples, anônima, que realiza sem precisar do reconhecimento alheio e sem necessitar da ostentação. Quando Jesus desceu da montanha, uma grande multidão do povo o seguia. Ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então, Jesus lhe disse: Guardai-vos de muito falar disso a alguém, mas ide mostrar aos sacerdotes. E oferecei o dom prescrito por Moisés,
a fim de que isso lhe sirva de testemunho. E completa depois: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Vivemos tempos difíceis, tempos onde grande parte da população, em função de toda essa pandemia, passou a ter necessidades de toda ordem. E um grupo significativo tornou-se invisível pelas condições de miséria. Ao mesmo tempo, neste quadro tão triste e tão amargo, um outro grupo se ergue, se movimenta, e no anonimato e na calada da noite, ele sai por aí, distribuindo alimentos, agasalhos, medicamentos e principalmente o atendimento fraterno, a conversa, olho no olho. E isso é a nível planetário. E essas pessoas então anônimas, elas exercem a generosidade na sua excelência. Porque o papel da verdadeira generosidade é essa. Ela abraça a caridade material e abraça a caridade moral. A verdadeira generosidade é essa que faz com que aquele que receba não se sinta abalado na sua dignidade. Aquele que doa e que exerce a generosidade modesta e verdadeira, conduz de tal forma o seu ato de auxílio que aquele que recebe sorri, se alegra e não se sente envergonhado. Esse é o sentido da verdadeira generosidade. Não estamos aqui desmerecendo nenhum tipo de ajuda, porque toda ela é bem-vinda. As nossas reflexões, neste momento, focam aquele exercício de simplicidade, aquele exercício de quem resolveu dar-se uma chance de crescimento espiritual e moral. E sabe que não precisa das palmas, das luzes e dos flashes dos outros, apenas de uma consciência serena, tranquila e realizada, e de um coração que pulsa pelo verdadeiro exercício do amor. Há muito a ser feito. São muitos, são milhares aqueles necessitados, e necessitados de toda ordem. E todos nós, sem exceção, sempre poderemos ser aquela mão que estende, que abraça e que conforta, sem que para isso tenhamos que fazer maiores alardes. Cristo já nos diz lá atrás, não precisamos do reconhecimento do outro, das palmas do outro. Precisamos da sintonia com a espiritualidade maior. Precisamos estar conectados ao Criador, pelo exercício verdadeiro da caridade, que é a beneficência, a generosidade anônima.
simples, de forma que aquele que a pratica demonstra àquele que recebe um agradecimento pela possibilidade de estar ali, envolvido naquele ato. Daí a importância de refletirmos sobre essas questões, sempre destacando, não estamos aqui criticando ninguém, nem ato algum, desde que venha em benefício de outro. Apenas refletindo a todos que querem, que decidiram investir na sua reforma e que neste processo de mudanças, de revisão de valores, de crescimento moral, de conexão com o alto, nós não precisamos dos aplausos e das luzes, mas da consciência limpa, tranquila e serena. Todos podem fazer alguma coisa, todos têm condição de ajudar. Há muitas formas de se exercer a caridade. Deixamos aqui aberto exatamente esse convite do trabalho que renova, que faz sentir-se bem, que nos eleva e nos conecta com os nossos benfeitores. E estes sentimentos que resultam desta conexão são indescritíveis. Há muito a ser feito. Há trabalhos para todos, cada um dentro das suas possibilidades. Que este sentimento verdadeiro de generosidade encontre um lugar nos nossos corações. Que tenhamos a convicção, a fé, a certeza de que todos os atos, por menores que sejam, fazem a diferença, poderão fazer a diferença na vida de muitos. E que bom quando ao final do dia, fazendo uma retrospectiva, nós podemos lembrar de atos praticados e que estes atos tiveram como consequência o bem-estar de alguém. Novos tempos se aproximam, com possibilidades mil para todos nós. Porque já está dito, o sol sempre volta a nascer. Sempre haverá uma nova oportunidade, um novo recomeço. Se até hoje não conseguimos exercer atos de generosidade como esses sugeridos por Jesus, façamos a partir de agora. Tenhamos todos, ao longo das nossas rotinas, algumas horas, alguns minutos que sejam, dedicados ao bem-estar do outro. E que as únicas testemunhas dos nossos atos sejam, principalmente, os nossos benfeitores, a nossa consciência, sempre nos fortalecendo e nos encorajando a seguir em frente. Que a paz de Jesus se estabeleça em nossos corações. Que a esperança e a fé sejam o leme da nossa caminhada. Uma boa noite a todos.